Fala rapaziada, hoje eu vou mostrar quanto que mais ou menos 10 mil reais podem gerar por dia de taxa aqui com as pools. Então a gente tem algumas pools abertas, algumas que já foram fechadas. A ideia é mostrar a estratégia de cada uma e a gente fazer uma soma de quanto de taxa isso tem nos gerado por dia. Então antes de entrar em cada pool em específico, a gente vê aqui o gráfico do Bitcoin para ter uma ideia geral do mercado, né? Então aqui, essa vela aqui do domingo foi o dia que o Trump falou que realmente tem uma reserva estratégica de Bitcoin e algumas outras criptomoedas. Ele citou Ethereum, ADA, Solana, XRP. Então a gente saiu, Bitcoin estava em 85 mil, viemos buscar os 94 mil e no dia seguinte entregamos todos esses ganhos, né? Que foi na segunda-feira. Então na segunda-feira a gente entregou todo esse ganho do domingo, né? De voltou aqui para a faixa dos 85 mil dólares. E desde então estamos tentando engatar uma sequência de alta. Mas a pergunta que fica, isso é porque a gente vai ter esse encontro sexta-feira aqui na Casa Branca, né? O Crypto Summit, que o Trump ele vai reunir as maiores figuras relacionadas à criptomoeda lá nos Estados Unidos para supostamente falar sobre a reserva estratégica, ou se a gente está subindo simplesmente porque o mercado SP500 está subindo novamente. Então acho que é uma soma dos fatores, né? Mas principalmente o que manda é aqui essa reação que a gente teve no S&P 500 ontem e anteontem. Então essas marcas foram feitas em outros vídeos, né? A gente vê que ele perdeu aqui no dia 4 de março, chegou a bater 5.738, mas fechou o dia aqui em 5.800. Ontem abriu o dia, chegou a buscar aqui 5.700, mas voltou e fechou acima dessa linha vermelha que eu marquei aqui como um ponto interessante, né? Que foi aqui região de muita negociação nesse último topo aqui. Então a gente voltou para essa região vermelha aqui e o mercado cripto reagiu junto com o S&P 500. Nasdaq, mesmo movimento, né? Essa linha foi feita em outro vídeo, foi um topo lá em julho, depois foi testado aqui como suporte, né? Chegou a ser um topo aqui, aqui também segurou como suporte. Então, nos últimos dias, quando perdeu, o mercado cripto estava indo junto. E esse movimento dos mercados aqui dos Estados Unidos está muito relacionado a esse medo que a gente está agora de realmente ter uma recessão no mercado norte-americano. Mas, seguindo esse SP 500, ontem, Nasdaq, então abriu, chegou a cair aqui, mas fechou também positivo. Então foi um dia bom para o mercado, tanto S&P 500, Nasdaq, o que puxou Bitcoin para cima novamente. Então aqui a gente tem uma soma de fatores, né? Essa possível reserva estratégica e o mercado tradicional subindo e não tem jeito. A gente pode ter a notícia boa que for no mundo cripto, que realmente, se o mercado tradicional tiver em queda franca, vai levar Bitcoin e as altcoins junto. Então agora a gente tem o candle, que abriu ontem às 9 horas. Chegamos a testar aqui 92.700 ontem, de noite. Fomos rejeitados, né? E estamos agora nessa região de 90.950. Acredito eu que vamos ficar por aqui até o mercado tradicional abrir e se decidir se realmente hoje ele vai continuar a sua recuperação ou se ele vai voltar para o seu movimento de queda, para o Bitcoin também fazer o seu movimento, né? Se ele vai romper aqui de vez, entrar novamente nessa faixa branca que a gente tinha desenhado há um bom tempo atrás também, né? Foi uma região de suporte várias vezes, perdeu aqui em 24 de fevereiro, pode ser que agora, principalmente por causa do aviso de amanhã e com o mercado tradicional se recuperando, a gente consiga retornar aqui para essa grande faixa dos 92 até os 103. Então, feita aqui essa breve introdução, vamos falar sobre a nossa primeira pool. Ethereum USDC foi aberta dia 6 de fevereiro, então completando um mês hoje aberta, estou gravando dia 6 de março. Ela está aqui na VFET, voltou para o range, né? Ficou alguns dias fora do range. Nosso range nela é de 2.248 até 2.972. Está marcando nesse momento um APR de 98%. Então 98% ao ano em taxas. E a gente tem aqui 3 dólares para coletar. Então, eu vou anotar aqui 3 dólares, 3,02. Então lembrando que no dia 27 de fevereiro eu fiz uma coleta de 15,70. Então nesse momento a gente tem uma geração de 15,7 mais 3,02, 18 dólares em um mês. Se a gente levar em conta que foi investido 330 dólares, dividido por 330, vezes 100, isso dá pra gente 5,6% em um mês. Isso numa pool de Ethereum, né? Que em tese é o nosso segundo token mais forte aqui do mercado.
apesar que o Ethereum não tem reagido muito bem esses últimos meses, né? Então tá agora num patamar de preço considerado bem baixo. Se a gente ver aqui, nesse momento, a pool ela tá com $290, e a gente botou 330. Ou seja, mesmo com as taxas, a gente não recuperou essa perda aqui no capital, né? Essa perda momentânea. E por que isso aconteceu? Porque o token ele vem se desvalorizando. Quando a gente entrou na pool, Ethereum estava aqui mais próximo dos 2.700, 2.600. A gente foi comprando Ethereum, enquanto isso a gente está gerando taxa. Então, comparado ao hold, por exemplo, uma pessoa que só tivesse Ethereum a $2.600 estaria somente perdendo a valorização aqui na liquidez, né? E na verdade estaria perdendo mais do que a gente, porque a gente está com o SDC segurando essa queda. E nesse meio tempo, a gente conseguiu aqui gerar $18 sem taxa, né? A gente fez 5% do que a gente alocou somente em taxas. Então, sobre o hold, principalmente na queda, a pool sempre vai vencer, né? Você vai gerar taxa e o USDC vai segurar a sua queda. Além disso, aqui no Ethereum, a gente está com uma estratégia de proteção, né? Porque o mercado está realmente bem estável, principalmente ali, como a gente mostrou com o S&P 500 e a Nasdaq querendo perder regiões importantes. Então a gente está aqui com uma estratégia de proteção aberta. Eu peguei $40 em Ethereum emprestado na plataforma da Aave e transformei em um USDC. Nesse momento, os $40 já valem $34, porque o Ethereum se desvalorizou. Então aqui a gente já ganhou um percentual em cima dessa queda. E esses $40, eu coloquei ele aqui no Seamless Protocol e shortei aqui 1,5 vezes. Então, os $40 valem aqui 48,13 nesse momento. Então, se eu pegar esses $48 e pagar aquela dívida, que está de 34 nesse momento, vai me sobrar $14 em cima dos 40 inicial que a gente pegou emprestado. Isso dá 35% de lucro nesse momento com a queda do Ethereum. Eu vou deixar essa proteção aqui aberta até o mercado tradicional se decidir se realmente vai engatar para a tendência de alta que a gente está há semanas, ou você vai ter uma correção mais forte. Quando você está muito exposto ao mercado cripto, é sempre importante você desenvolver as suas estratégias de proteção, né? Seja com empréstimo, seja shortando numa plataforma que te facilita aqui, como a Seamless, seja shortando no mercado, na Hyperliquid ou alguma corretora convencional, você seja acostumado a utilizar. Então é importante você saber utilizar todo tipo de estratégia. Então, sobre a pool de Ethereum, era isso. Nossa pool de Ethereum com Solana, ela saiu do range, ficou poucos dias no range, né? Ela saiu na época 100% em Solana e eu guardei essas Solanas na Camino. Aqui foi a pool de Aave com o SDC, montada no dia 3 de fevereiro. Ela chegou a gerar 22,50 em taxas. Eu lembro que o range dela era até 230, a gente perdeu esse range. Deixei alguns dias para ver se iria voltar, não voltou. Eu remontei ela aqui no dia 27 de fevereiro. Então adicionei um capital do meu bolso e utilizei essas taxas aqui para remontar a pool com um range bem mais baixo. Então, como eu adicionei um capital novo, eu não tive ali um permanent loss, né? Porque eu peguei essa posição que saiu 100% em Aave, adicionei um capital novo para jogar o range mais para baixo e ter uma pool novamente dentro do range. Então, foi depositado $237. Nesse momento, a gente está com $266 mais 8,33 em taxas. Então, a gente teve aqui aumento tanto na liquidez quanto a gente gerou bastante taxa. Então, eu coloco 8,33. A gente vê percentualmente, 8,33 dividido pelo valor que foi investido, né? Foi 237 vezes 100. Isso dá pra gente aqui 3,5% até o momento. Isso em quantos dias? Ela foi montada 27 de fevereiro. Esse mês foi até dia 28. Então, 7, 8 dias aqui, 3,5%. É uma pool que rende bastante realmente. E agora com range bem tranquilo, né? 170 até 329. Então eu espero que ela se mantenha bastante tempo nesse range aqui. A não ser que realmente o mercado desande de vez e a Aave perdendo aqui os 170, eu não vou remontar essa pool, vou dar uma respirada e esperar o mercado estabilizar. Outra pool que a gente tinha na Orca, que foi montada dia 1º de fevereiro, foi de Solana com o SDC. Ela gerou pra gente aqui $27, então deu 10% em poucos dias, em 20 dias, 15 dias, não lembro agora. Mas ela saiu 100% em Solana. Então eu peguei também essas Solanas e coloquei aqui na plataforma da Camino. Então a gente coloca Solana como garantia
pega dólar emprestado e faz pool aqui com esse dinheiro. Então esse dólar a gente paga 8% ao ano e consegue render muito mais ali nas pools, né? O problema dessa estratégia é quando o ativo ele entra numa tendência de baixa muito forte, né? Que foi o que infelizmente aconteceu com Solana. Então agora o preço parece estar se estabilizando, mas o token ele realmente sofreu bastante, né? Desde aqui, dos seus $300, chegou a cair 56%. Então agora a gente viu que ele se segurou nessa região aqui, principalmente no 135. Fizemos esse movimento forte aqui no domingo, seguindo o Bitcoin e a reserva estratégica, devolvemos tudo. Estamos tentando se manter nessa região aqui do 145 para ver se engata novamente uma alta, né? Então, infelizmente, enquanto esse movimento vai acontecendo, não tem geração de taxa que seja maior que a desvalorização de 50% de um token. E o que a gente fez foi comprando Solana na queda, fazendo preço médio, guardando ela no caminho e abrindo pools cada vez mais abaixo para comprar Solana cada vez mais barato. Já comentei em alguns vídeos, não acho que Solana vai a zero, por toda aquela questão de meme coin, Trump, Milley, que Solana só tem meme. Eu acho que ela vai continuar sobrevivendo. É uma rede que funciona, muita gente utiliza, apesar de utilizar principalmente para as memes, mas a gente vê que é uma rede que funciona, aguenta o tranco, aguenta um volume alto de negociação. Então, assim, realmente não acho que vai a zero, vou continuar comprando. Além do que, nas pools gera muita taxa. Então, essa saiu do range e a gente tem agora uma montada que foi montada dia 19 de fevereiro, também na Orca. Deixa eu entrar aqui, então, o range atual é de 144 até 178. Tem ficado vários dias fora do range, né? Ela está ali na faixa de 140. Estou até pensando em abaixar um pouquinho esse range para 140. Vamos ver como é que vai ser o dia de hoje. Se vai engatar uma altinha ou não. E $10 aqui para coletar de yield. Então vou colocar aqui 10 e 29. Se a gente vê comparado a quanto foi investido, 10 e 29 dividido por 163 vezes 100, que já rendeu 6,3% em menos de 20 dias, né? Também é uma pool que rende bastante. E essa que ficou vários dias fora do range. Então, assim, tá bem interessante. E vou continuar investindo em Solana. Já falei, não acho que o ativo vai a zero. Simplesmente sofreu uma correção forte, depois subir muito. E agora, se você acredita no ativo, é um bom momento para aportar. E a gente também está com uma estratégia de proteção aqui na Solana, né? Utilizando a Júpiter. Então a gente fez um short alavancado 5 vezes, uma operação pequena, com colateral de $12. E se Solana voltar aos $200, essa posição ela é liquidada, então a gente perde o nosso colateral, mas eu vou lucrar muito mais com a minha Solana que está em hold. Então eu prefiro ser liquidado nessa operação, mas é como se eu tivesse pagado um seguro, porque enquanto Solana está caindo, a gente vai lucrando aqui nessa ponta, né? Nesse momento, 55% de lucro aqui nessa posição. Então, como eu comentei com o Ethereum, é muito importante você, quando está exposto a um ativo, você conseguir se proteger de alguma forma, seja shortando, seja com opções, seja no mercado inverse. Então, você tem várias opções para não ficar 100% exposto ao mercado, principalmente se você tem uma posição de hold do ativo. E se você quiser aprender DeFi do zero, eu te convido a conhecer o nosso treinamento aqui, DeFi do Zero ao Pro. São mais de 7 horas de conteúdo exclusivo, tutoriais para quem não sabe absolutamente nada sobre DeFi, até estratégias mais avançadas. Então a gente tem aqui a questão de automatização de pools, BDS na Meteora, como proteger a sua pool. Então são vários tutoriais que a gente traz aqui no nosso treinamento. E a nossa pool mais recente, que tem feito também um grande sucesso, é a pool de CBBTC com o SDC. Foi montado dia 2 de fevereiro, então aqui 4 dias, com $673. Nesse momento a gente está com 695 de liquidez e com 9,76 para coletar aqui em taxas, né? Interessante que essa taxa é gerada metade em USDC, metade em CBBTC. Então, passivamente aqui eu já estou comprando Bitcoin simplesmente por ter uma pool aberta e uma pool com um range extremamente largo, conservador. Então, ela vem aqui dos 72 mil até os 102 mil. É uma pool que me impressionou, rendeu bastante, principalmente por ter um range tão largo como esse, né? Vou anotar 9,76. 9,76. E aqui para não mostrar que é só ganho, né? A estratégia de proteção com BTC está aberta aqui na Hyperliquid. Nesse momento, está com 20% de lucro. Se o Bitcoin chegar a $103 mil, que é mais ou menos essa região aqui que está marcada no nosso gráfico diário de Bitcoin,
eu vou ser liquidado nesse shortzinho aqui. Entrei a 87 mil, nesse momento o Bitcoin está 90.900. Mas, mais uma vez, eu não me importo em ser liquidado aqui, faz parte da gestão, porque se eu for liquidado aqui, quer dizer que o Bitcoin vai ter chegado a 103 mil dólares. Aqui é simplesmente mais um seguro. Caso o Bitcoin caia, a gente vai estar comprando na nossa pool, gerando taxa e lucrando aqui nessa posição short 5 vezes. E como comentei no início do vídeo, vamos ver quando que essas pools aqui geraram mais ou menos em um mês, né? Porque tem pool aberta 6 de fevereiro, tem pool que já fechou, tem pool que está aberta 5 dias, 15 dias. Então eu vou somar aqui a geração de taxa de todas para a gente ver quanto que gerou aqui 1.900 dólares, dá quase 10 mil reais, né? Então a pool de Ethereum gerou 15,7 mais 3, 18. Ethereum com Solana gerou 4. Aave com SDC, 22. Só o USDC, 27. A nova só o USDC, 10,3. Aave USDC, 8,3. E BTC USDC, 9,7. Então a gente tem aqui 100 dólares que a gente gerou, mais ou menos, vamos considerar, no mês de fevereiro, né? Porque tem muitas pools que foram montadas bem depois. 3 de fevereiro, 4, 6, 19, 27 de fevereiro. Então vamos considerar aqui bem por alto, um mês em taxas. 100 dólares em cima de 1931, dividido por 1931. Isso vezes 100, deu aqui, no geral, no portfólio global de pools, 5,17%. Bem agradável também essa geração de taxa. E o interessante é que eu considerei, inclusive, pools que ficaram pouquíssimos dias no range e já saíram do range, né? Então aqui eu só tenho token, por exemplo. Mas eu considerei ele quando eu somei todo esse capital aqui. Então, se você tem um portfólio que tende a ficar mais tempo no range, que é o exemplo aqui da nossa pool de CBBTC com USDC, que está um range bem largo, pode ser que no final de um mês inteiro, seu portfólio ele renda aqui muito mais que 5%. Então, é uma coisa a se pensar quando montar as suas pools. Às vezes, vale mais a pena ficar no range do que sair o tempo inteiro do range e você ter que acumular o token, né? Que foi o caso que a gente sofreu aqui com Solana, principalmente pela sua grande desvalorização. E se você quiser participar do nosso Discord e do nosso grupo do WhatsApp, além, obviamente, de ter conteúdos exclusivos, eu te convido a se tornar membro aqui do nosso canal. Um abraço e fui!